Lá em Porto Alegre, ao vivo, Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Bom, o que temos aí para esta sexta-feira? Tavinho, sexta-feira, último dia útil dessa semana, mercado financeiro com o dólar operando em queda. 1,1% nesse momento, uma queda forte. R$ 5,74 é a cotação da moeda americana. Mercado de ações em alta, índice Bovespa na B3, com valorização de 0,8%. Mercado de commodities, começando pelo petróleo. Petróleo em leve alta de 0,3%, US$ 70 e 10 centavos o barril. E o mercado de commodities agrícolas com predominância de quedas nesta sexta-feira, pelo menos por enquanto. Soja na Bolsa de Chicago abriu o dia com leve alta, agora cai 0,3%. Trigo também 0,1%. Arroz em casca também em Chicago com desvalorização de 0,9%. Milho também cai 1,6%. Na Bolsa de Nova York, o café com queda livre aqui, 2,1%. O Arábica, o Robusta em Londres também caindo 0,9%. O açúcar também tem um dia de desvalorização, 1,6%. Algodão é em alta, é uma exceção, 0,5%. E o boi gordo também no mercado futuro da B3, mostrando aí sinais de valorização novamente, com operações, contrato de abril aqui subindo 0,6% nesse momento. Esse é o retrato dos principais mercados agrícolas nesta manhã de sexta-feira, Tavinho. E é um momento importante, é um dia importante porque começa a valer aí uma das medidas do governo na tentativa de baixar preços de alimentos. É a isenção do depósito de importação sobre alimentos que começou a valer hoje. A medida aprovada ontem é uma tentativa de conter a inflação dos alimentos no Brasil e incluirá 9 produtos, sendo eles carnes desossadas de bovinos e congeladas, sardinha enlatada com cota de 7,5 mil toneladas, café torrado não descafeinado, café não torrado não descafeinado e em grão, milho em grão, exceto para semeadura, massas alimentícias secas não cozidas nem recheadas, bolachas e biscoitos em geral, azeite de oliva extra virgem, óleo de girassol e açúcar de cana não refinado, como cristal e demerara. Ficaram de fora da isenção as carnes suína e de aves. Não há prazo definido para a vigência, mas se a isenção durar um ano, o impacto na arrecadação federal é de 650 milhões de reais, ou 110 milhões de dólares, segundo informações do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Bom, Silmar, já fizeram até a conta aí de quanto que vai economizar e depois não fecha a conta. Agora, da lista dos 10 aí, tirando a sardinha, o resto do Brasil é exportador de todos os produtos. E a exportação desses produtos, a começar pela carne, inclusive, que muita gente acha que custa caro, porque o Brasil exporta muito porque o preço é bom lá fora, o Brasil exporta 25% da sua carne, 75% fica aqui. Agora nós vamos reimportar a carne que nós mandamos para fora, porque nós vamos importar carne de quem? Hein? De quem? O Brasil já foi importador de carne, minha gente. O Brasil já foi importador de carne, importador de arroz, importador de feijão, importador de tudo. O Brasil é o gigante no agronegócio que é hoje e é exportador de tudo, né? Então, é um tiro no calcanhar do nosso produtor, porque é tudo que a gente produz aí. Vamos beber café colombiano agora? E a sardinha, que tem 32% de... O Chico escreveu outro dia aí, eu não sabia. A sardinha tem 32% de imposto, que é para proteger o produtor nacional, tá? Para proteger o produtor, o pescador nacional de sardinha. E aí, porque tinha muita sardinha vindo lá da Ásia, Vietnã, sei lá, Indonésia e tal. Então, para proteger, botaram essa sobretaxa de 32%. Agora não tem mais. Coitado do pescador de sardinha. Bom, essa é a tal da medida que todos estão achando inócua e que não vai dar resultado nenhum, a não ser criar confusão, desestimular o produtor e por aí afora. Com a palavra, Silmar César Miller. Tá bem, você definiu bem. Não tem efeito positivo nenhum para o consumidor. Pode prejudicar o produtor, sim, em alguns casos. Ou seja, uma medida relativamente inócua aqui, com algumas raríssimas exceções.
e que cria um precedente aqui bastante perigoso. Eu não sei de onde vai vir alguns produtos, por exemplo, então não sei como é que vai ser a fiscalização de algum produto importado por algum maluco aqui, de procedência duvidosa. Então, isso é um problema que pode surgir por conta dessa barbada agora de importar produtos sem imposto, né? De repente, algum país vizinho aí, da Guiana, sei lá o que, já aconteceu isso com arroz, né? A gente lembra no ano passado. Gente aventureira nesse setor, que não é do ramo, virando importador aqui, tentando trazer mercadoria de má qualidade. Bom, eu estou vendo aqui, houve mudanças aqui de última hora, né? No caso das carnes, havia uma inclusão de carne suína e de frango, isso foi retirado, pressão do próprio setor, não tem a menor necessidade de importar carne de frango e de suíno, os preços não tão altos. Carne bovina está com o preço baixando, mas ficou dentro da lista aqui. A desossada, ou seja, a costela que eu gosto aqui não vem de fora, mas tem que ser a nossa mesmo. A costela uruguaia é muito, muito boa, um pouquinho melhor que a nossa. Então, é carne bovina desossada, que tem imposto de 10,8%. Café é ridículo, vamos importar nosso próprio café da Suíça, por exemplo. Você exporta lá para a Suíça e vai trazer de volta o café brasileiro. Uma medida que realmente não tem menor... Açúcar, o Brasil é o maior exportador mundial de açúcar, vai trazer de fora o seu próprio açúcar, possivelmente. Milho, outra coisa que não tem cabimento. O Brasil é exportador de milho. O que sobra aqui é azeite de oliva, realmente está caro, a tarifa é só de 9%, não vai refrescar muito o bolso do consumidor desse produto. E tem o caso da sardinha aqui, né? O protesto aqui do pessoal, dos pescadores brasileiros. A sardinha tem uma tarifa de 32%, está zerada agora, embora tenha fixado uma cota aqui de última hora, ou seja, tem um limite, até 7,5 mil toneladas, mas é bastante. Então a sardinha aqui vai ficar bem barata, efetivamente, sardinha importada de Portugal aqui, com queda dessa tarifa de 32%. Enfim, Tavinho, são medidas aqui que, com raríssimas exceções, não vão ter grande efeito em termos de baratear a inflação de alimentos, até porque alguns alimentos já estão baixando de preço ao natural. Então, uma medida desnecessária, inócua e que pode causar confusão, isso sim. E como diz aquele ditado, completamente sem pé e sem cabeça, né? Não tem, sem pé e sem cabeça, totalmente. Eu argumentei um pouco, você já colocou mais pontos aí. Eu não lembro a última vez que eu comi sardinha. Eu acho que não tem tanta gente assim que come sardinha, porque apesar de ser o peixe mais barato, é um peixe de gosto forte. Então, não é para todo mundo, não é todo mundo que gosta. Enfim, é um excelente alimento, tem ômega 3, etc e tal. Mas a sardinha, ela tem aí os fãs e os contras, a sardinha. Agora é aquilo, colocou 32% de tarifa na importação para proteger o nosso pescador. Agora tira os 32% e o nosso pescador fica aí a ver navios, né? Literalmente, nesse caso. Que coisa, hein? E outro problema é o seguinte, não tem prazo isso aqui, não se fixou prazo nenhum. É que só um produto aqui se fixou um prazo. Você até quando vai essa liberação total aí de importação sem imposto? Ninguém sabe. Então isso é muito ruim, tá vendo? Inclusive para planejamento, seja o planejamento de quem quer importar, seja o planejamento de quem produz aqui no Brasil, né? Vai sofrer essa concorrência de produto de fora. Isso é muito ruim. Mas se eu conheço algumas dessas decisões que são tomadas de sobressalto, de repente, numa medida emergencial de apagar um incêndio que já está queimando, porque olha só olhar a popularidade do presidente aí, a pesquisa que saiu hoje, você já viu, 41%, chegou nas alturas de rejeição. Enfim, essas medidas são tomadas, papel assinado, o mercado vai importando, de repente, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, alguém descobre lá na gaveta que esse negócio ainda está valendo, que alguém esqueceu de desvalidar, como tantas e tantas coisas desse país. Estou errado? Não. Não, até porque é uma medida populista, né? Tentar melhorar a imagem do presidente. Esse ano é véspera de ano da eleição, então, obviamente, vai ficar para as calendas, né? Porque revogar essa medida em véspera de eleição certamente não vai acontecer. Ou seja, o presidente revoga aqui a isenção, o produto vai aumentar de preço, né? Não vai acontecer. É bem como você disse, vai para as calendas gregas. E aquele, o mais leigo
acha que pensa mais rápido, mas não, mas o azeite de oliva está custando 50, se vai cortar a tarifa de 9%, vai pagar 41. Não, meu amigo, não é assim, a conta é diferente, Essa tarifa incide junto com outras coisas. No frigir dos ovos, talvez a sua lata de azeite de 50 venha para R$ 49. Vai fazer uma diferença tremenda, porque com R$ 1 você não compra nem um ovo. Nem um ovo. Mas o café também... né? Não compra um ovo. R$ 1 não compra. Mas o café também está nesse bolo. E as vendas de café renderam um faturamento recorde para o Brasil em fevereiro, mesmo com a queda do volume negociado, dados do Secafé. As exportações de café no segundo mês do ano somaram 1 bilhão e 190 milhões de dólares, avanço de 55% em relação ao ano passado. Na contramão, o volume negociado caiu 10,4%, com 3 milhões e 274 mil sacas de 60 quilos enviadas ao exterior. O resultado reflete as cotações elevadas no mercado global. No acumulado da safra, os embarques de café subiram para 33 milhões e 452 mil sacas, o que representa uma receita de 9 bilhões e 723 milhões de dólares. Ambos os patamares são inéditos para esse período. Os dados constam no relatório do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Ô, Silmar, você sabe que tem umas coisinhas que acontecem, mas são bastante interessantes, né? Escreveram na lauda, erro de digitação, não, né? Aí escreveram C, hífen, café, né? Ainda falei para o professor, por que isso? Não, aqui deve ter sido um erro de digitação. Falei, porque senão vai ficar em dúvida, você já está em dúvida se é café ou se é fake café, porque no preço que está, então é C, café? Esse é café? A minha cabeça voa rápido com essas coisas, mas é uma verdade, Está aí o bom resultado do café que está na lista aí. E aí nós vamos trazer o quê? O nosso café de novo? Vamos trazer o nosso açúcar que nós exportamos? A nossa carne. Você está lembrado? O Brasil já foi importador de tudo quanto é tipo de alimento. E na época da explosão daquela usina de Chernobyl lá, o Brasil importou carne de Chernobyl contaminada por radiação. Depois foram... gente, isso aqui é história, tá? Eu lembro porque eu tenho memória e o Silmar também. Nós vivemos e lembramos. Exportaram essa carne de lá contaminada. E estava aí para ser vendida. Até que alguém falou, opa, vocês trouxeram carne de boi lá da fazenda vizinha da usina de Chernobyl, a Ucrânia, né? E aí, opa, mas a gente ia comer carne radioativa. E assim vai. Um assunto que rendeu muito, eu era repórter de um jornal em Porto Alegre, né? Me lembro que isso foi um assunto que rendeu meses aqui de polêmica por conta desse negócio de carne importada. Era a época de tabelamentos, de caça de boi no campo, né? Para tentar conter os preços da carne aqui no mercado interno. Existia um órgão chamado SUNAB aqui no Brasil, né? Controlava os preços e a oferta de alimentos. Superintendência de carne bovina de Chernobyl. Superintendência Nacional de Abastecimento. E quem caçou o boi no pasto aqui em São Paulo, acho que foi aquele governador que já é falecido, Orestes Quercia, se eu não me engano. Vou buscar o boi no pasto. Não sei se foi ele, não lembro. Mas vou buscar o boi no pasto. Quando falou isso, eu vou buscar o boi no pasto, não tinha mais um boi no pasto. Não sei onde é que esconderam todos os bois. Mas os açougues em São Paulo, eu não sei se estava aqui ou se estava em Porto Alegre, se estava fora do Brasil. Mas os açougues em São Paulo tinham uma portinha no fundo, que você era amigo do açougueiro, você batia lá, você telefonava para ele e falava, você para para mim, tal. Você ia lá, pimba, pegava a sacolinha e se mandava. A carne não faltou, só que custava o preço de ouro, né? Você lembra também, tem um pecuarista amigo nosso, que eu não vou citar o nome, que fazia parte do governo naquela época, sim. E de um órgão dentro do Ministério dessa caça de boi no campo aqui, claro, meio forçado aqui, porque era membro do governo, contra a vontade própria. Você sabe a quem eu me refiro, né? Um amigo nosso, grande amigo, pecuarista de altíssima qualidade aqui no Brasil. Excelente pecuarista e excelente pessoa que acabou sendo obrigado a fazer isso a contragosto. Não vamos dar o nome. Não precisamos falar o nome dele aqui, mas nós sabemos. Vem cá, tá aí. O café, então, é isso aí. Bom, o café bombando todos os meses aí por conta dos altos preços, né? Os preços continuam subindo. Deram um pequeno refresco ultimamente aqui, até porque os preços subiram demais, isso já está travando um pouco a demanda, o próprio consumo. Na Europa, particularmente, porque os preços subiram além daquilo que seria
palpável aqui, ou seja, palatável, melhor dizendo, é o termo correto, pelo consumidor, especialmente o europeu e o americano também, né? São os grandes mercados do café brasileiro, a Europa e os Estados Unidos. Então, houve uma pequena retração aqui, ou uma assustação aqui do aumento do consumo, e isso começa a se refletir nos preços. Mas ainda são preços altíssimos, é o que vem fazendo as exportações bombarem. Mesmo com volumes menores, até porque estamos em entre safra agora, a tendência ainda é de continuidade de faturamentos maiores mensalmente por conta dos preços elevados. Isso deve continuar, inclusive, em relação à próxima safra, que vai ser uma safra menor também aqui no Brasil, por conta de clima desfavorável, né? Seca, temperaturas altíssimas. Então, vamos ter uma produção menor, os preços vão continuar elevados, e o Brasil vai continuar faturando em cima de preço, e não de volume. Infelizmente, serão menores. Voltando lá à carne de Chernobyl, eu me lembro que nessa época eu também visitei uma câmara frigorífica que estava cheia de carne de Chernobyl lá, e estava tudo lacrado, tudo fechado. E estava tudo escrito em ucraniano lá. Acho que ninguém entendeu nada, por isso que a carne veio para cá, né? Porque não dá para entender ucraniano, né? o que estava nos traseiros e dianteiros de boi lá inteiros na câmara frigorífica, estava tudo isso. Zelensky, Putin, e não dava para entender. Mas vem cá, a bola da vez agora são as bebidas alcoólicas da guerra comercial do Trump. E ele ameaçou taxar, eu vou taxar em 200% vinhos e champanhe da Europa em resposta às tarifas sobre o whisky americano. Um brinde que pode ficar até 3 vezes mais caro. Nas famosas vinícolas francesas, o clima é de ressaca com a nova ameaça de Donald Trump. O presidente americano avisou que pode taxar em 200% as bebidas alcoólicas da União Europeia, se os países do bloco não retirarem a tarifa de 50% imposta sobre o uísque americano. A metralhadora tarifária de Donald Trump tem provocado reações de autoridades no mundo todo e também boicotes aos produtos americanos, especialmente no vizinho Canadá. No meio desse tiroteio tarifário surgiu um herói. O primeiro-ministro da província de Ontário ganhou o apelido de Capitão Canadá. Doug Ford deixou Donald Trump irritado ao sugerir taxar a energia elétrica fornecida para 3 estados americanos. O presidente dos Estados Unidos não deixou barato. Ameaçou dobrar a tarifa sobre o Canadá para 50%. No final, os dois lados acabaram recuando. Trump também foi alvo da ira de manifestantes em Nova York. Dezenas de pessoas lotaram o saguão da Trump Tower para protestar contra a prisão do estudante Mahmoud Khalil, que foi parar na cadeia por participar de protestos pró-Palestina. Trump mandou avisar que a prisão será a primeira de muitas e ameaça deportar o estudante que liderou protestos na Universidade de Colômbia. Tá aí. Silmar, os americanos são especialistas em criar super-heróis. Eu não sei se você acompanha essas coisas, você não gosta muito disso, mas aqueles estúdios Marvel criou vários super-heróis aí no passado e eram quadrinhos, os comics. Depois viraram desenhos animados, depois séries e depois filmes com personagens de verdade. Parece que nós estamos vivendo de novo aí os tempos fantasiosos dos super-heróis. Tem o super-herói canadense lá, tem o Trump. Meu Tennessee Whiskey não pode ser taxado. Como vou fazer com os caipiras que produzem a whisky de milho Tennessee? Não pode ser taxado. Enfim, é mais uma polícia das Trump. Eu sei, um turismo barato, assim, na maior economia do mundo, maior potência mundial. Eu acho ridículo, né? Esse tipo de declarações, tudo em público lá, mistura assuntos, taxar o Canadá, ou anexar o Canadá com um novo estado dos Estados Unidos. Isso é uma coisa ridícula, não sei se ele mesmo não se dá conta disso, né? O papel, vamos dizer, parece coisa de circo, na minha opinião. Então, é um negócio que eu, sinceramente, nunca tinha visto uma coisa desse tipo, né? Raramente na história, algum ditador sul-americano aí, que a gente pode lembrar de algum, com essas fanfarronices aqui, mas o presidente da maior potência mundial, nunca tinha visto algo parecido. Então, não sei. Agora vem essa bobageira aqui de taxar em 200% o vinho importado da Europa. Ou seja,
onde é que isso vai parar, né, Tavinho? Praticamente vai dar em nada, né? Ou seja, esse tipo de coisa já existe precedentes na história, inclusive, taxações muito elevadas acabam travando a própria economia e depois a coisa fica bem mais difícil de recuperar. Então, parece que o caminho está todo mundo contestando, começando a contestar bastante esse tipo de política e achando que isso não vai levar a nada, a não ser uma inflação galopante nos Estados Unidos, que vai aumentar ainda mais as taxas de juros e vai travar mais o desenvolvimento da economia americana. Enfim, isso é um negócio, da minha maneira de entender, incompreensível. Diria Mestre Yoda, aquele pequenininho que eu gosto muito, sábio lá do Guerra nas Estrelas. Necessário faculdades mentais, exame. Urgente. Que ele Por fala aí. por aí. Bom, bom final de semana para você. Ótima sexta-feira. Na segunda a gente se encontra de novo. Abraço, amigo. Igualmente, Tavinho, uma boa tarde para você e toda a equipe. Até segunda-feira. Bom fim de semana. Para você também.